Vi do filme. Vi de filme agora, mas tá tudo errado com God of War 4. Vala, meu Deus do céu. Não esse não, mano. Esse. Atenção! O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. É mesmo. Não tenho a intenção de ofender. Poxa, ele virou uma mulher do nada. Pera, tem alguma coisa errada. Olá, eu me chamo Beatriz Villa. Tá perto. Mas nesse jogo, Tá você me perto. conhece por outro nome. A dubladora, Gostaria que a Freya. soubessem que a A minha Freya. participação nesse vídeo não é para ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo ao Tá jogador. perto. E é com o dublador mesmo então, né? Tá porra. Zerei God of War 4, tá? Zerei esse. Zerei esse e o Ragnarok. Faltando só a DLC. E No caso, falta do Valhalla. Né? criadores desse jogo. É apenas uma sátira, meu querido Jubileu. Ei, Jubileu Deixando que a não! luz de Alfheim. Me Eu repete! espero que vocês deixem o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Pois senão, eu vou lançar toda a agonia, Que é isso? todo tipo de hate possível Que é contra isso? você. Não, faça isso não. Eu vou Não. expor o seu nick em cada canto de cada site da internet. Ah. E a sua alma irá alimentar o que há de pior em Hell. Ei, menino. Essa é a minha promessa. A que tá aí? Divirta-se. Vou me cancelar no Twitter. Eu tenho um nome no X-Video, no Gameplay Lives, 90 etc. Quero fazer análise e me divertir, 6 mil graus pecados. Eita, a crítica ali, ó. Quero fazer análise. Só nessa interatividade e entretenimento, né, filhão? Mas e ela? Quando eu vou poder interagir com a Santa Mônica? God of War, o Bom de Guerra. Esse é o nome do jogo. Eu entenderia se fosse um reboot completo, mas é uma sequência direta do God of War 3, então não era só chamar de God of War. Ah, eu lembro de um bagulho assim, mano. De algumas críticas desse jogo. E veio desse canal aqui. 4? Ele vai reclamar que o Cleiton não pula. Ah, assim, o vídeo provavelmente vai ser bom, né, mano? Mas aquelas críticas dos bagulho lá atrás, mano. Todos quando lançou, está tudo errado com God 4. Tipo, quando lançou, que a rapaziada tem essas críticas. Que jogo é esse que o Cleiton não pula? Ai, essa câmera em terceira pessoa. E hoje em dia a gente ama isso. Mas quando lançou, era só as críticas ruim. 4. Ok, eu entendo com soft reboot, mas mesmo assim, temos o Resident Evil 7 como exemplo, onde a logo do game sem mostrar explicitamente o número 7 indica que a franquia ganha um novo começo. E um novo começo é o que eu posso dizer sobre a Santa Mônica referente a esse jogo. God of War deixou de ser um hack and slash para se tornar um RPG em terceira pessoa, e agora é uma outra mitologia, a famosa mitologia nórdica. Primeiramente, Kratos eu posso empalar com a lâmina do Olimpo tá o quê? Vivaço! E depois daquele final, como é que o Cleitão chegou aqui? Tudo bem que todos os reinos coexistem, mas como é que ele chegou nessa terra? Vai lançar um jogo, não vai pra explicar. O que eu posso dizer sobre o menu. Foram 5 jogos tendo o rosto do Kratos estampado neles, sendo que no God of War 2 a aventura iniciava a partir dali. By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of the... No restante, dando continuidade da terminada. Toma, mulheres gostosas! Uma grande imersão. Aqui, eles reinventaram isso. Agora, Cleitão aparece de corpo inteiro, mas ainda assim segue a tendência do God of War 2. Você aperta play e o game começa a partir daquele momento. Sem contar que é uma cutscene junto com o gameplay, deixando totalmente orgânica a transição para o jogador. Isso é bom pra caralho. Deu pra entender como é que funciona o vídeo? Quando tem um pecado, eu acrescento um. Quando tem algo interessante, eu removo. Tipo mais isso daqui. Eis que vejo minha mãe, eis que vejo meu pai, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam. Toma, homem! Caralho! Lembram que durante 6 vídeos eu reclamei sobre a narração de God of War? Então, já se passaram 2 cenas com grande potencial de narração da nossa querida Gaia, que graças a Odin ela está morta e não teve narração. E nós conseguimos assim entender perfeitamente o que o jogo quer explicar e o que os personagens estão sentindo. Realmente. A gente consegue ver isso porque a Gaia ficava narrando o tempo todo, né? do seu antebraço e as suas expressões demonstrando um grande sofrimento acompanhado da trilha sonora.
Nisso, até mesmo o mais novo jogador da franquia consegue entender perfeitamente que existe um passado escondido sobre aquelas bandagens, assim como agora indicando que Atreus é o filho de Kratos apenas com as palavras "Eis que vejo minha mãe, eis que vejo meu pai". E aí a gente vê o pai dele. E papai que mais uma vez terá que lidar com as cinzas da sua falecida esposa. É, Cleitão, a história se repete somente com as suas expressões. É legal que pensar nessa cena aqui, ele tá com as cinzas das suas duas mulheres, né? Uma em sua pele e uma nesse pacotinho aí. Podendo ele encebar a pica com ele. Entendemos perfeitamente isso. E com a trilha sonora que é o tema do Kratos. Gaia, a gente nunca precisou da sua narração. Eita, menos um. God of War sempre foi um exemplo de como a trilha sonora faz toda a diferença. É, no jogo. tava pensando nisso aí. Já não é tão presente quanto nos jogos anteriores, onde você já queria entrar na batalha querendo destruir a sua casa do quão empolgante a música era. Aqui ela é mais pontual, mas ainda assim Muito bom. é Vi umas 8 vezes, Eu não arrepeste. sei vocês, mas eu consigo vê-la de uma outra forma. Por exemplo, Ah, mano. Ah, cara. Kratos deu uma Vai te mini lascar, raspadinha de pedra pô. com um machado de gelo em uma árvore que tava molhada e conseguiu incendiar por completo uma pilha de madeira? E falando de pilha de madeira, você trouxe ela pra cá de algum modo, não foi? Afinal, você é um deus e faz tudo sem a menor dificuldade, não é? Apesar que agora que eu lembrei de uma coisa. Tem umas Além de coisas você aí, ser né? um Ele deus, levantando você uma também pedra. é um homem. Dessa vez eu tenho que me preparar porque é longo, mas como eu sei que vocês gostam do longo, então... Ei, mano, é assim não. O homem que aprendeu a destruir baús no soco conseguiu girar o braço infectado do Hecatônquiro, mostrou as cuecas, segurou uma lagartixa com a força dos tríceps, matou Megera, mas deixou foda, Baraganesha, é mas foda, arrancou é o foda. Pollux do corpo de Castor. É porque Recusou tem a baú loucura que ele de não Esparta. abre, né? Reconstruiu a estátua de Apolo com o pensamento e a força de Ouroboros, tendo a mesma força para estrangular Tisífone e meter duas espadas grossas no tronco fininho de Alecto. Levantou uma pilastra com a força dos bíceps, caiu de uma altura absurda parando a queda apenas com seus braços, ganhou um bronzeado, derrotou um deus sem sequer ter esse poder, abriu a boca da Hidra, empurrou uma estátua com as pernas, escalou por 3 dias o templo de Pandora, puxou 4 pedras para falar com o esquisito, girou o templo, matou um Megatauro, foi empalado por uma pilastra, ressuscitou e matou o deus da guerra, se tornou o novo deus da guerra, mas ficou chateado após matar a sua mãe. Deixou o Ferro à Brava, roubou a engrenagem dos 50 centavos, fez um plano odontológico para Scylla, mandou-lhe o parkour de um vulcão até a ilha de Creta afundando Atlantis, gritou com uma estátua e a destruiu fazendo- após ter ficado no Olha a vácuo construção que o pela cara tá própria fazendo. Estátua? É, derrotou a filha do deus da morte. Foi com 16 bills. Ele- Quando ele começou a falar, eu falei, rapaz, eu não lembro disso, não. Fez o fantasma ficar Sabe, sordo eu ao acho que é ponto de daqueles quebrar que eu não uma parede. joguei, né? Matou o deus da morte, se tornou a morte, mas perdeu suas habilidades após enfrentar a inflação. Ressuscitou daqueles de novo, jogos que não faz levantou parte da um pedrão para franquia, chegar mas no tá lá. Titã, levantou um prédio, empurrou o teto com a força das pernas, praticou parkour e novamente desceu a cara na parede. Teve que disputar o precioso com Gollum. Foi capaz de segurar os dedos do Titã. Isso aí desmontou é o rabo da muito- Fênix, teve pulso firme, preferiu derrotar os Bilbis ao brincar com eles. Salvou os titãs no passado para escalar Olimpas no futuro. Não faz Arrancou assim, os não faz olhos, do God. E 1, 2, e dos 3, e mares. 4. Teve de aguentar o bafo do Hefesto, empinou pipa com o deus do submundo para dar uma mãozinha para Gaia, fazendo assim o deus do sol ver a lua. Foi capaz de segurar os dedos de mais um titã, tirando a pedra do seu rim para segurar a pedra que o Hefesto ia usar para lhe matar. Quebrou a corrente do balanço e subiu o labirinto. Finalmente derrotou Zeus na porrada, destruiu o Olimpas inteiro e se tornou o Homem Esperança. Mas ainda assim, após tudo isso, ele precisa de um machado. Um machado para derrubar uma árvore. Entendeu como que o homem funciona? É assim. E a árvore, que era super alta, tinha uma vasta coroa quando o Kratos a derrubou, mas quando ele carrega, vira um tronquinho e pelado. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Garoto, muito bom, garoto. Aprendeu com o pai a queimar parte do corpo com a futura arma. Aperte. Olha o gelinho que fofo. Ai, que delícia, Kratos! Colocar bandagens sujas de sangue na queimadura de outra pessoa. Que é Bom, nenhum isso? médico nessa época descobriu que é infecção, então eu acho que infecção não existe, né? Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Ih, se não que sabe.
Alguma coisa tem que abrir esse portão. Ou alguma coisa chamada Ah. Kratos e Atreus podem passar muito bem por essa fresta. Ou talvez o homem que levanta sem dificuldades uma árvore gigantesca Dá pra passar, poderia dá pra muito bem fazer passar o aí. mesmo com esse portão. Dá pra passar aí. Um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Tá, mas eu tô jogando Deus da Guerra ou Deus da Caçada? Não dá. Vai ser bem merda, hein? Kratos definitivamente é o pior pai que eu Tá, meu pai foi comprar cigarro e Zeus foi cuzão. Mas É, e Kratos é foda, consegue né? ser um animal. Segundo a esposa que está sendo cremada, e nesse luto, poucos segundos após chama o seu filho que também está de luto para caçar. Briga com ele por errar e o obriga a matar a sangue frio um ser inocente. E isso tudo no mesmo dia ou próximo do dia do falecimento da sua mãe. Vamos enfrentar isso! Não temos escolha. Ah, tem. Chama a vinheta. Mas a escolha A, Atreus não está pronto. Subir a colina e voltar para casa, oi! Agora tem a escolha B, lutar contra o monstro e ficar puto com o garoto. Ele escolheu a opção B, parabéns, ô seu animal! Mais adiante no gameplay vai ter um momento que eu simplesmente odeio o Atreus. Mas logo aqui, no começo do game, vemos que ele é apoiador de um movimento. O movimento comunista. Aí é foda. Aí é foda, meu Eu fico patrão. doente há muito tempo. Eu consigo. Ah, não consegue. E o que pode passar anos, mas sempre bate Eu uma gosto da coisa treta que ele tem com o chamada Renan. Santa Ué, o que Mônica. foi? O velório de Faye foi realizado dentro da casa dele sobre uma mesa. Mesa que misteriosamente sumiu após eles voltarem para casa. É. Sempre achei que a sua espécie fosse Eita, tão essa parte é foda. iluminada, tão superior a nós. Nem tanto. Eu não vejo ter um deus pra cada coisa sendo algo superior. Afinal, na grega tem um deus até pra quando você tem prisão de ventre, mas aqui as divindades são mais restritas, porém mais eficientes. Certo. Minha vez. Essa parte é do caralho. Sabe o que é incrível nesse jogo? Durante todos God of War, Kratos sempre demonstrou ser um ser poderoso, temido e imbatível. E estávamos todas as vezes entre seres poderosos e místicos. É verdade. Mas aqui, o universo que nos é apresentado ao primeiro momento é algo mais simples. E assim que o estranho chega e lança o Kratos pelos ares, nós falamos o quê? Pois já criamos uma empatia com o lado humano do Kratos. E é claro, nunca havíamos Gente, mas se você for ver por um lado, tá ligado? Não tem como jogar o FMW, né, velho? visto ele sofrer algo disso nos outros jogos. Porque a comunidade é diferente, né? É sério. É foda. Para um minutinho pra pensar. Quando que foi a última vez que você viu o Kratos sofrer algo semelhante a isso? Não teve. É a primeira vez. Depende de quantos minutos for, boy. E quando a batalha se inicia, a gente presencia isso, é claro. A gente lembra que ele é um deus. Que estamos numa nova mitologia e que sim, enfrentaremos seres poderosos mais uma vez. Apenas 18 a 10. uma hora de gameplay se Mas não mostrou se mais vê hoje não, eficiente que o só amanhã. God of War Fábio Assunção inteiro. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Tá, porra. Agora, voltando a acrescentar pecados, considerando a força que ambos têm, afinal, estão destruindo todo o quintal de casa, cair sobre ela, que já tem aberturas e ela não parece ser muito reforçada, ficar lutando pra abrir um buraquinho, eu acho que buraquinho é o que não devia ter Buraquinho? aberto. Eu sei que tem gente que gosta do buraquinho, mas aqui eu acho que era um buracão. Tá, porra. Essa luta é muito foda, boy. Não me diz que você tá indo embora. Ah, mas você tá. Você está fazendo a mesma coisa que fez com os Zeus no God of War 3, empalando com a lâmina do Olimpo e achando que seria o suficiente. E aqui é pior, você tá jogando uma pedra no estranho. Ah, MF. Mas não é uma pedra qualquer, não, não, não. É uma fudendo pedra. É o quê? É uma pedra fudida. É uma pedra o quê? É uma pedra muito fudida. Sabe o que é f***? Você saiu de Midgard só pra vir no meu vídeo falar merda. Você vai querer me ofender? Se for, ótimo. Mas eu quero que saiba de uma coisa. Eu não sinto nada. Aliás, segura essa pedra aí. Toma. Tá,
Uma pedra que é incapaz de quebrar um escudo de madeira. Qual é o problema, o frangote? Frangote, é sério mesmo, estranho. Ele defendeu uma pedra com um escudo de madeira e ele não quebrou. Eu vou pedir pra Santa Mônica mudar o nome do jogo pra Deus do Eucalipto. Esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma coisa. Eu não sinto nada. Gemendo pra caralho. Tudo! Essa é de longe a melhor batalha de todos os God of War. Ela é Ares mesmo. é legal pra caramba. É porque ela é Zeus muito legal. cinematográfica. É, mas ele fica grande, solta raio e invoca umas sirenes. Não, eu falei quando eu joguei aquela porra. A luta contra o Zeus é muito Pela peba. primeira vez em toda a franquia. Pelo menos a do 2. A do 2 é horrível. A do 2 é uma porra. Por isso que eu falo que a melhor luta do 2 é contra as gostosas peladas. Nós temos a real proporção de uma luta entre deuses, e é tudo muito bem mesclado entre gameplay e cutscene, deixando ainda mais orgânica a imersão do jogador na pele do Kratos. Nós Toma. podemos, e não tem problema algum, adorar o quanto for as batalhas da mitologia grega. Poseidon, Ares, é tudo muito legal, mas nunca antes em toda a franquia nós Exato. tivemos a real demonstração de um poder divino. Exato. Ei, o que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. O que Faye faria, eu não sei, mas o que o roteirista não conseguiu é demonstrar o nosso objetivo sem um diálogo tão expositivo. Definitivamente esse diálogo pode sim ser utilizado, mas não como foi aqui de forma gratuita. Porque, pensa comigo, o Kratos decide que ele tem de qualquer modo enfrentar a jornada, e por diversas vezes o Atreus ouviu que ele não estava pronto, mas aí do nada Kratos decide o contrário. Tal ação do Kratos não poderia criar um questionamento no garoto? Faz sentido. Mas com certeza, o garoto pergunta sobre Faz sentido, tudo, e né? nisso ele não perguntaria? Aí sim eles poderiam ter colocado o diálogo. Pegue suas coisas. Vamos embora. Suas coisas que se resumem neles próprios. Uma Ah. jornada que é tão grande, mas sequer se porta com novas roupas ou comida. O que o estranho queria? Não somos nada demais. Garoto, o papai lutou contra um estranho que destruiu o teto da sua casa, o quintal da mamãe, provocou um terremoto que abriu uma cratera na rua. Mas você acha que o papai não tem nada demais? O homem que escalou o barro com as mãos nuas, ainda assim vai precisar da ajuda de um garoto pra Tá, mas realizar o ele não enigma conhece o escalafariante Tumano, dele. né? O tempo todo. Esse aí não dá pra julgar porque o único ser humano que ele conhecia era o pai e a mãe. Então, poderia ser que na cabeça dele, um homem normal faria tudo que o Cleito faria. Tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Ô, Matheus, eu sei que você é piada de prédio, não costuma sair de casa, coisa e tal, mas vocês viviam num mundo Mas esse cara tá ligando com as coisas tão foda-se. Esse tipo de vídeo é exatamente isso. místico. Como que você ou É tipo os pecados que tem no jogo e bababá. Obviamente tem uns que é muito besta. o Kratos nunca perceberam isso antes? Ainda mais o carecão que sai de casa pra caçar. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Olha só se não é a trilha sonora e o silêncio do Kratos indicando exatamente qual foi o plano de Faye. Venha. Sem olhar para trás. Olhei. Se lascar, pô. Doeu, Cleitão? Não foi tão ruim. Se não é aquele clichê básico de cair de costas para centenas de inimigos. Clichê? É clichê? É clichê isso, é? O Kratos, o Sabia estranho, não. ele era tão rápido quanto a bruxa, mas você não precisou de flashes pra isso. É. A bruxa do 71 consegue ser mais difícil do que um deus. Realmente, Regressada. essa velha é tóxica. difícil mesmo. Mas olha, só se não é a minha ex. Essa ninguém ali em cima. essa bicha é difícil Então, mesmo. Essa luta é só minha. luta que deveria acontecer mais vezes. Midgard é o reino dos homens e mulheres. Verdade. Afinal, o reino do meio. Mas os Verdade. únicos homens que são vistos em toda Midgard são os salteadores. Não vemos nenhuma mulher, ou então criança, ou então outra família. Deve ser porque o jogo se chama Deus da Guerra e não Deus da Família. Talvez, mas essa família ela vai pra guerra. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é que é, Matheus? Atreus disse anteriormente que sua mãe ensinou algumas poucas línguas para ele, mas tão pouco de animais, ao menos nesse momento. Então, o que faz ele ter o olho de Tandera para saber que naquela árvore tem algo incomodando o gratidão de merda? Você deve ser esperto, ou sei lá.
Não entendi porque isso é um pecado. Menino. Você é menino, Porque ele não sabe? né? E se eu for menina, o seu machista, anãozista, mazulista, meninisto? Sabe esse seu machado? Fui Aí eu é que foda. fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Os anões, principalmente os anões da mitologia nórdica, têm a fama de fazer as melhores armas já conhecidas em todos os reinos. Então por que você já não fez esse machado como sendo o melhor? Olha, quer melhorar o machado ou não? Ô, Brock, você não tava preso na ponte com gratidão de merda? Como é que essa loja apareceu aqui? Você tava de passagem. O que vai ser? Got some rare things on sale, stranger. Um enigma. Pode ter uma pista por aqui. As Ou pior pode ter uma parte. retroescavadeira ambulante com tatuagem vermelha capaz de destruir esse portão no soco por aí. Você, a flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Ô, Santa Mônica, eu vou pedir de novo pra vocês mudarem o nome do jogo. Que tal agora o cirurgião da guerra ou o deus da cirurgia? Ok, bruxa, eu vou te ajudar. Esse javali deve ser uma espécie em extinção, então vamos o mais rápido. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Ok, vamos andando e conversando sobre o arco flash. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo pra sempre. Atreus disse que Kratos não gosta de pessoas, mas aparentemente ele é que não escuta elas. Já que ele consegue ver ou sentir algo nas árvores, mas com Kratos conversando com a bruxa bem na sua frente e gritando, ele segue no mundo dos cogumelos. Eu fico irritado com algumas críticas aqui. MF, Com esses alguns pecados que ele bota, mano. Dá raiva aí. curar Tem o uns que dá javali. raiva, São meu os irmão. responsáveis pela minha habilidade dedutiva e... Eu sei que você também é um deus, não deste reino. Mas não há dúvidas que você julga os pecados. Mas, por favor, não julgue o garoto. Bruxa, isso não te interessa. Bruxa? Olha, eu quero ser legal, mas aparentemente eu estou fadada a falar com animais, né? Ih, carai. Olha como falo, Eu não bruxa. joguei, então tô vendo Também tudo pela preciso primeira de vez. flor de agrião, pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Já vai em 58 pecados, pô. E alguns pecados é tipo, oxe, o Atreus fala com animal, nada a ver, pô. Não falaram isso pra nós antes que ele fala com animal? Pô, o pecado, ué, porra. Certo. O cara tá se descobrindo como Deus. Flor de agrião. É engraçado ver Kratos falar coisas cotidianas e não somente matar deuses, mas a bruxa enviou Mateus para pegar uma erva e que aparentemente só era uma desculpa para falar com Kratos dizendo que ela sabe que ele é um deus. Então ela faz a mesma coisa com Kratos mandando pegar flor de agrião e ele faz numa boa. Sabendo que a bruxa é uma bruxa e tem habilidades dedutivas, ela seria uma pessoa suspeita. Acreditar nela assim tão facilmente, ainda mais após todo esse tempo confinado em um círculo de proteção, é no mínimo estranho, já que ela poderia fazer no mínimo a mesma coisa que ela fez com o garoto. Só que agora com o Kratos. Ela falou sobre Aí dá raiva porque o pecado, aí vem uma coisa e vai, ele vai... Exemplo, nessa fala aqui, ele acumulou 4 dos pecados, sendo que foi só um que ele citou. algum que não Só que ele não concluiu a frase e foi aumentando. Isso aqui irrita, mano. sentia dor. Isso aqui irrita. Ah, esse parece o Baldur, Baldur. um deus Aesir, filho Mas quando ele fala bem, ele é um bom ponto de vista. de Odin e Frigg. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Ah, nada demais, Matheus. Eu acho que ele só ficou pensando se vai precisar ou não matar mais um panteão, sabe? Só que o lance é o seguinte: acabamos de descobrir Mas o que foi agora? O que foi? Ah, eu tô dizendo? Ué, e qual foi aqui? exatamente quem foi o estranho com que Kratos lutou: Baldur. Baldur era o deus mais belo entre os deuses. Esse é Baldur, esse sou eu. Eu sou um deus. Só se for o deus dos pecados, né, MF? Porque... Por que você tá dando a sua opinião, ô bruxa? Fica na sua que a conversa não chegou no bosque não, tá? Tá, quase que não tá enferrujado. Sim! A mamãe disse que é manso. Ah, tá, deve ser. Deve ter manso. Isso foi demais. Menino Mateus, eu vou concordar. Essa cena é de arrepiar. Mas como é que tu tá respirando sem problemas após inspirar o bafo do Jormungandr?
Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Exagero o que você fez no God of War 3 matando todos os deuses da mitologia grega. Ter um cobrão que se morde no mundo mágico é normal. Kratos, você tá de sacanagem que você prefere realizar todo um enigma colocar sua mão entre os espetos pra pegar esse item. O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Ele tem Antes de bom investigar a ponto. estátua, temos o seguinte diálogo. Tá bom. O que é isso? Uma parede? Feita de... O que é aquilo? Mas mesmo imaginando que jogar as armas na água poderia desencadear algo ruim e que não tinha nada a ver com seu objetivo, você foi lá e fez, filhão. Não me pareceu muito diferente jogar sua arma no lago só porque uma estátua mandou, afinal... É uma estátua. Teu histórico com estátua continua a mesma merda, hein, Kratos? Como você... Não é da sua conta! Vem aqui, tem uma coisa pra vocês! E tira o olho do meu lugar! Eu achei primeiro! Brock abre uma loja no Templo de Tyr. Muito foda. Edir Macedo tá fazendo escola, hein? Mas ok, Brock abriu uma loja dentro de um templo que estava submerso há anos. Anões possuem magia o suficiente para fazer os mais variados tipos de arma, ou até mesmo os cabelos da esposa do Thor. Mas levar toda a carga de uma loja para outra loja dentro de um templo verdade que estava isso. debaixo d'água, estando agora totalmente funcional? A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Um atalho dentro do reino, não dos reinos. Só é possível viajar para outros reinos através do Templo de Tyr usando a Bifrost. Sendo que, nesse momento, esse atalho é inútil, porque só tem um fast travel por toda Midgard, e ele só traz de volta para a loja do Brock. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que bom, eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito alguma coisa com ela. Eu gosto do Sindri. Quando o Sindri não Era da minha mãe. tinha virado aquele... Deixa eu É o pôr meu luto, pai né? antes de É o morrer. luto. A Faye morreu? É, dá pra ver o quanto você gostava dessa mulher, hein? Porque ela morreu e você sequer ficou sabendo. Porém, você perceberam uma coisa? Sentiram falta de algo? Então, eu também não. Se nós estivéssemos jogando os outros God of War, esse seria o momento perfeito e ideal para termos um flashback. Porém, esse flashback é contado através de diálogo, e sequer um diálogo gratuito. É contando um pouco mais sobre Faye, sem sequer ser um diálogo expositivo ou chato. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Só mostrando como flashback é um recurso de roteiro para alguém totalmente despreparado, e coisa que a Santa Mônica finalmente aprendeu. Parabéns. Como eu já disse, os anões são conhecidos pelas armas mais perfeitas de todos os reinos já criados, e por vezes suas técnicas são tanto quanto curiosas. É só uma Mas batidinha. Pô. esfregar o machado faz com que ele melhore? Eu sei que ele tava sujo, sangue seco, coisa e tal, mas sério que tu só vai usar magia pra realizar as melhoras? Essa é paia Olha, mesmo. não custava nada Isso é a gente ver um paia. artesanato anão clássico. Isso é e não paia é porque mesmo. o Sindri é o oposto de um anão clássico que nós conhecemos, que no caso é o Brock, pois o Brock também realiza upgrades dessa forma. É só um dar uma Estamos chegando mais marteladinha. perto da montanha? Não, estamos nos afastando. Tu viu que foi 3 ou foi 4 pecados da crítica que o Brock e o Sindri dão uma porradinha? E é essa a crítica? Conforme ela se aproxima. Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Ah, tipo, essa mecânica de pecado é, sei lá, mano. Eu tô ligado que é do canal e tal, mas é muito sem noção. É muito sem noção, porque aí ele o que eu falei antes lá atrás, né? Ele tá dando um pecado, mas a frase, enquanto ela não termina, vai aumentando. Realmente eu não peguei a regra, não, após. Minha magia é inútil contra o sopro negro e não tem outro caminho. Bruxa Ex Machina. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vi não. Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Kratos, você seria ótimo com os pecados. Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? Sim, mas mesmo você estando ocupada com Javali, falar não ia te ocupar tempo nenhum. Ainda mais que você sabia que nós estávamos indo diretamente para o Sopro Negro. Teria nos poupado um bom tempo, viu? Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Ou o carecão pode ativar o modo Nathan Drake e escalar pra fora da montanha. Afinal, pra quem escalou barro com as mãos nuas, gelo não vai fazer tanta diferença, né?
Pode queimar a mão? Pode, mas isso ele faz durante 6 jogos. Ele escala tudo com as mãos nuas. Eu duvido muito que esse seja o único caminho até o cume da montanha. E falando em montanha, eu lembro muito bem que você escalou o Templo de Pandora por 3 dias. Aonde devemos ir? Há um reino, além do seu. Tu vai pra outro reino só pra conseguir pegar uma lanterna que dissipa fumaça de mobilete? Se fosse eu, só o cu me interessava. O cu? Agora eu tô entendendo por que você é chamado de Deus dos Pecados. A mamãe não fala muito dos deuses Vanir, só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Existem sim. Os Vanir eram conhecidos por serem os deuses da prosperidade e fertilidade. A guerra, bom, ela ficava em 6º lugar. Quem realmente eram os deuses malvados eram os deuses Aesir. A não ser, é claro, que futuramente nossa querida Santa Mônica faça igual na mitologia grega e comece a fazer guerra entre todo mundo. Mas ainda assim, os Vanir são praticamente os deuses hippies e só entram em guerra uma única vez, e contra os próprios Aesir. O garoto, Engraçado. achou normal, pai, Acho carregar uma engraçado. árvore nas suas costas, destruir o quintal da sua casa, rasgar um Draugr no meio, levantar pedras sem sequer suar, abrir portas encantadas. Mas ainda assim fica surpreso por ele girar um templo. Porra, mas Como é que aí... isso pode acontecer? Mas aí... Moleiro Minecraft mandou R$5. Pode dizer, Moleiro Minecraft. Desculpe por atrapalhar o vídeo, Ah, mas tranquilo. eu vi agora que aquela playlist de Minecraft tava faltando uma música. Então vou colocar no compilado e já tô pagando ela aqui logo. Tá bom, Moleiro, tá bom. Caramba, você é bem forte. Atreus, de girar templo, esse careca sabe. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. Tá, e fica por isso mesmo? Fica por isso não, quer mostrar lá na frente? Ué, era obrigado a contar a lore todinha, mano. E aí, Fernanda? Tá assediando muitas streamers? Confia até da própria sombra, e a bruxa deu Ah, é porque ele não desconfiou. motivos o bastante para ele ter essa pulga atrás da orelha. Com ela dizendo que os deuses não gostam dela e Kratos com seu histórico de ser odiado por todos os deuses, no mínimo ele deveria se identificar com ela e buscar saber mais sobre isso. Coloque a Bifrost ali. Ô careca, ela falou coloque, não meta com força e violência. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até... Caralho, meu irmão! De Alfheim. Se cada reino tem a sua própria runa, por que a de Alfheim seria o ômega da mitologia grega? A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Ah, meus parabéns! Tu poderia ter avisado pelo menos mais uma vez, né, ô bruxa? Eu tenho certeza que o Kratos não pensaria em voltar e pensar mais uma vez em escalar a montanha pelo outro lado. Mas se fosse eu pensaria, pô, não tem volta. Se não tem volta, acabou a jornada. Estamos presos num outro reino. Pra Aí, ó. restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado pra não ficar preso, hein? É sério que utilizaram o clichê de falar alguma coisa importante no último momento e ainda ser interrompido por algo? Aonde você vai, ô bruxa? Meu amor, é que eu tenho que cuidar do javali, né? E já que você insiste em me chamar de bruxa, Satanás seria um ótimo nome pra ele, não acha? Eu acho que você trollou, isso sim. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos entendem. Então não são do nosso interesse. Mas Não e se... são do nosso interesse. Toma. Vocês acabaram de entrar em Alfheim. Nada é da conta de vocês e, ao mesmo tempo, tudo é importante. Alfheim, como o nome já diz, é o reino dos elfos, ao menos dos elfos brancos. E considerando que nenhuma pessoa vai nesse reino há tempos, os elfos no mínimo seriam algo estar em alerta, ou qualquer coisa do tipo. Ainda mais ligado. que nesse reino deveríamos encontrar Freyr, o deus da fertilidade, irmão de Freya e governante de Alfheim. Kratos já encontrou Baldur, o filho de Odin, e o matou. Sabendo que existem outros deuses por aí, e que eles não gostam muito da bruxa, se importar com as coisas deveria ser a primeira regra, lição dada pro Mateus aprender. Esse Então, local é... O que quis dizer com Muito o olhar de ruim. uma criança? Na guerra, um soldado só vê beleza no 2018. sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes nunca volta. Você entende de guerra. Essa é a melhor fala do jogo inteiro. Obrigado por isso, Atreus. Naruto, flechas.
Perfeito, garoto. Ataque à distância, Sacrifício- solução. Esses sacrifício inimigos da não matam porra. com apenas um golpe. Atreus! Pronto, beleza. Tá, porra. Tá, porra. Diferente. Olha só os chifres. Atreus, esse é muito diferente. Isso é difícil. Mesmo com vários elfos negros voando por aí, e esse aparecendo na nossa vista, Kratos ainda assim viu o garoto primeiro. O homem. Um homem que carregou uma árvore nas costas, arrancou outra com as mãos, fez um túnel na rocha, mandou o cosplay de Chris Redfield, arremessando a pedra para cima de Lá Paulo, vem de descendo no novo. quintal da Lá sua casa, vem de novo. escalou não o templo de Pandora, mas sim barro por 30 segundos com as mãos nuas, esmagou a cabeça de um troll, rasgou um Draugr no meio, levantou pedras para chegar no javali, aguentou o bafo do João Grandão, abriu portas encantadas, levou uma mordida de um ogro, girou o templo e foi para Alfheim amassonando as runas. Mas ainda assim precisa usar a fúria espartana porque não consegue se livrar de 2 elfos negros. Fuja, garoto! Isso, garoto. Fuja. Fuja por debaixo da coluna que eu tô derrubando. Essas portas Vê não, não. abrem. E desde quando este Esse eu acho que é o segundo vídeo que eu tô vendo deles, tá ligado? Só que eu tô irritado já, mano. pediu? Você pode socar a pedra, arrancar a porta, jogar o menino por cima. Como chegou antes de nós, anão? Disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho para vocês, mas anões são cheios de surpresas. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento arcano que eu tenho. Explorar os reinos em busca de recursos exóticos, produzir criações que desafiam a imaginação. Para um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah, tá bom. É magia. Magia. Eu chamo isso de poder estar no passo à frente Cara, do Kratos pra desistir, poder falar é melhorar as armas dele. magia, pô. Ou então o mercador do Resident Evil 4, que aliás, se você jogou Resident Evil 4 e quer Olha, isso aqui vai ser um pecado. Ele tá citando Resident Evil 4, não tem nada a ver. Magia. magia. Eu chamo isso de poder estar no passo à frente do Kratos pra poder melhorar as armas dele. Ou então o mercador do Resident Evil 4, que aliás, se você jogou Resident Evil 4 e quer saber a verdadeira identidade do mercador, tá vendo aquele cara já ali em cima no canto direito da tela? Então, Quem é o clica nele mercador? e lá tem um vídeo dizendo a verdadeira identidade do mercador de Resident Evil 4. O meu Porra, meu irmão! O pecado de God of War é você descobrir quem é o mercador do Resident Evil 4. Meu irmão não é tão cuidadoso quanto eu. Aliás, ele prefere trabalhar com metal usando... as mãos nuas. Você disse... mãos nuas? O vídeo é bom, mas não faz sentido essa lógica dele, mano. O que, meu? Tu acabou de socar um elfo contra o chão. O garoto acabou de gritar e tu manda um... Que é isso, cara? O que impressiona não é isso, é que ninguém ouviu. Eu achei que a luz de Alfheim ia cegar os elfos e não afetar a audição deles. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Mas e quanto a proteger o bumbum? Os elfos também atacam à distância, com uma bengala bem grande. Só use em último caso. Essa cena aí. Essa cena aí. Pode segurar o machado. Não, acho que nem segurar ele pode. Uma Vai. machado do tamanho do garoto. Pensa na força que ele vai ter que empenhar pra realizar um golpe simples. Da luz viemos e à luz retornaremos. Na verdade, nós viemos aqui na mitologia nórdica de Ginnungagap, o vazio. Foi nesse vazio que surgiu o que não era homem nem mulher, mas ambos, a diva Beoabor Ymir, o ancestral dos gigantes. E foi a partir dele que começou a nascer a galera toda, que de Bora nasceu Odin e que de Odin deu sopro de vida para Esk e Embla. Não tem nada de luz aqui não, tá? Uou! Eu achava que eu tava em Alfheim, e não numa loja no período de Black Friday, que eu abro a porta e vi um monte de gente sem educação pra invadir. Por favor, né, elfo? queria Que a falar porta da selada KKK. só se abriria após a expansão da luz de Alfheim, mas os elfos não poderiam ter aberto ao invés de esperar o Kratos, ou voando, já que eles flutuam? Sério, esses elfos não fizeram merda nenhuma, a gente fez todo o trabalho sujo. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Se adaptar é fácil quando você tem pledges infinitas, né, Kratos? O Atreus tá mais pra filho do Legolas. Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra gente não se envolver.
Agora chega. É, Kratos, mas vocês desencadearam a retomada dos Elfos de Luz em Alfheim, e tudo isso para conseguirem um pouco de luz para entrar na montanha, sendo que sequer vocês tentaram um outro caminho. Mesmo não querendo ajudar os Elfos de Luz, vocês acabaram ajudando eles indiretamente. Havia um cavalo. Aí Ele tentando queria contar se uma vingar história. de seu inimigo, um cervo. Videojogo zerado, Mas é. ele não podia matar o cervo Tô sozinho. esperando o Resident Evil 4 O no cavalo cabaco lá. conheceu um homem, um caçador, e fez um acordo. Ele aceitou as rédeas do homem e permitiu que colocasse uma sela em suas costas. Juntos, eles mataram o cervo e o cavalo saboreou a vitória. Mas o caçador não soltou o cavalo e o transformou em seu escravo. Então a vingança custou a liberdade. Tomara que tenha valido a pena. Não valeu. Flashback pra quê quando se tem essas histórias? E não são simples histórias, elas finalmente demonstram um pouco mais do que o Kratos sentiu no passado. E é claro, Segunda além vez. de demonstrar um pouco mais a interação entre pai e filho, Esse elas requate é são lento. muitas vezes engraçadas. Porém, como sempre, Kratos continua se fazendo de idiota. Ele disse, Ares, destrua meus inimigos e minha vida é sua. Logo, se Ares quer fazer Kratos do seu escravo, o problema é do Kratos. Ele é quem vendeu sua alma pro deus da guerra. É verdade. Brock, o que você sabe sobre a serpente no lago? Só sei que é enorme. Ah, do grande o Brock sabe. Não tem por que lutar, né? Não vamos lutar, Por quê? porque você está com medo. Ah, Pai pra do dar uma ano, lição. indicado Kratos para essa categoria é uma coisa, é você estar com medo. Outra é você estar com medo de um f***endo devorador de almas que pode te matar e não ter julgamento após a morte. Foram necessários 6 jogos para Kratos finalmente aprender a escorregar em cordas utilizando o cabo da sua arma. Realmente. Vamos ver se a bruxa tinha razão. Ah, como eu queria que a bruxa estivesse errada. Eu queria muito ter visto sua cara de bunda, sabendo que você poderia muito bem ter escalado um outro caminho até o cume. O caminho tá bloqueado. Vamos escalar. Ah, mas você tá de sacanagem. Tu acrescentou 4 horas de gameplay pra descobrir que a passagem estava bloqueada. Esquece, mas essa parada de pecado, mas esqueça. Só assista. Pra escalar? Como eu falei, você não poderia ter escalado antes em um outro local da montanha e com um garoto? Você ainda não entendeu que eu não dei essa possibilidade para o menino poder conhecer novos lugares? Bruxa, ele é um menino. Tinha de estar em casa jogando videogame de quarentena e seria o pai dele que estaria escalando a parede, não ele. A boca, conseguimos. Mais sopro negro. Mais load disfarçado, garoto. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Tá comprovado que o Kratos não sabe interpretação de texto. Não bastando ter faltado nas aulas de grego, história também não fazia parte da sua grade curricular. Gigantes são só uma raça, como elfos e Huldrafolk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande. Decida esse jogo. Na mitologia, os gigantes eram realmente gigantes, e como eu falei anteriormente, o primeiro deles foi Ymir, que de tão grande era, a partir da sua axila nasceram mais 2 gigantes, um homem e uma mulher, que deram origem aos subsequentes. Ah, esse é Durafor, um dos 4 servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada... Não é pra todo mundo, Noda. Pelo que eu me lembro, os 4 servos estavam Assim se alimentando funciona a apenas na vida, ilha do né? Brasil. Eles não eram guardiões de nada. Nem todo mundo Alguém deve escreveu gostar da mesma apenas coisa. Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Além de comunista, Atreus é pichador. Você conseguiu. Aposto que a Rodana Ele vai é, funcionar ele é agora. baseado num É vídeo possível. gringo. No Você canal poderia ter gringo, feito no isso caso. faz tempo, mas preferiu explorar toda uma mina só pra fazer um trenzinho pra vocês subirem a Isso montanha. fazia muito sucesso Não estava antigamente, com o tá garoto ligado? nas Não costas, sei com as hoje. mãos nuas numa montanha Mas de gelo, antigamente sequer teve dificuldades. era do tão caralho. difícil você se agarrar na garra, precisava mesmo do trenzinho. O que escreveu? Pedi pra cuidarem da mamãe. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Tomara que sim, porque se esse balão cair em madeira, vai pegar fogo em tudo, bicho. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Atreus, você seria ótimo com os pecados, uma vez que para coisas simples, Kratos utiliza da ignorância. Já para as complicadas, ele prefere usar a lógica. Esse que é o problema de termos um personagem forte, ou melhor, um deus. Se Kratos ao menos tivesse nerfado por estar em outra mitologia, seria um ótimo argumento para decisões tomadas por ele. Mas ao invés disso, ele prefere se regenerar numa luta contra o Baldur. Pai, depois de espalhar as cinzas da mamãe, e aí, o que acontece? Nada acontece. Nós vamos para casa. Pronto, tá aí o final do jogo. Já pode subir os créditos. É isso?
Mas se for assim... Mas se for assim, também não precisa jogar os outros não, né, mano? Eu vou matar Zeus. Acabou. Ele vai matar Zeus e acabou o jogo. Por enquanto. God of War 2 Ragnarok, confirmado. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Exceto um clichê básico de um dragão aparecer no exato momento que você fala isso. Apesar que eu imaginava encontrar um dragão somente em Niflheim, sendo Njogar, mas ok. O que você tá fazendo? Prepare-se! Elevador tão inteiraço quanto Kratos e Atreus, que com todo esse impacto não foram lançados para longe. Esse dragão é muito fácil de matar, mano. No YouTube vai ter um monte de gente falando, nossa, o chat do Leozinho da Live é muito chato, meu irmão, gosta de nada. Eu não julgo não, mano. Eu não julgo não. Tá? É porque assim, eu gosto quando as coisas têm uma lógica por trás, tá ligado? Eu gosto quando tem uma lógica por trás. Porque assim, no começo do vídeo foi explicado qual era a lógica, mas no decorrer do vídeo, a lógica vai pra casa do caralho. Plim! Um pecado desse vídeo. É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se nós o desequilibrarmos. Finalmente um boss digno de God of War. Pena que Kratos esquece das coisas. Não é. Um boss digno de God of War. Não é. 3 moveset o dragão tem. Senão ele teria muito bem entrado na barriga do dragão e tirado a pedra do seu reino. Eu gosto dessa legenda literal. Tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Lutar contra inimigos de gelo a poucos metros de vocês, mas por mais No que tempo da minha vida eu passava muito tempo escutando traduções literárias de música. Tá lá, Atreus anota que finalmente descobriu quem era o estranho com que Kratos lutou, mas... ainda acha normal Kratos ser o derrotado? Baldur é um Aesir, e que pra quem não entendeu, Aesir é uma raça de deus forte pra caralho. E Kratos, o peitor de igual pra igual, mas ainda assim Atreus acha que seu pai é uma pessoa normal? Lá no começo do game, o Atreus diz que eles estavam sob alguma proteção da floresta. Se eles estavam sob proteção, e ainda mais ao que indica por Fei, alguma coisa de especial eles tinham para não serem detectados. Baldur ser enviado é uma coisa, talvez alguma desavença com Fei e coisa e tal, mas... os filhos de Thor? Atreus, tem alguma coisa estranha nessa família, né? Ah, e na sua, MF? Eu percebi que quando você falou do cervo, você ficou meio abalado. Será que além de Deus dos pecados, você tem o chifre da guerra? Filha de uma puta. Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há 109 invernos. Seguinte, a mitologia nórdica, ao contrário da grega, tem muitas e muitas lacunas nos seus contos. Na grega, foram mantidos muitos relatos e escritas sobre os deuses. Afinal... eu diria que um dos problemas do ETEC do MF é que ele não deixa muito claro que tem várias piadinhas em forma de pecado. Pra quem não acompanha, acha estranho. Quem acompanha já tá acostumado. Mas de vez em quando ele faz uns pecados muito aleatórios. Tipo aquele do Mercador. Os Cinema Sins, os criadores originais, fazem o mesmo. Só que o vídeo inteiro. Tipo, contar uma história pessoal deles e contar como pecado. Falei demais, perdão. Não, é interessante ver esse lado, tá ligado? Eu já tinha assistido um vídeo dele há muito tempo atrás e, se eu não me engano, eu já não tinha entendido. Aqui, só depois de muito tempo, eu tô vendo outro e realmente, tá ligado? Deu um contexto. Então, é o que a gente já tava falando. Já é, pra quem acompanha, já é muito mais fácil entender, tá ligado? Mas pra gente que ainda é ignorante, não conhece a parada, às vezes a gente não vê tanta graça porque a gente tá tentando usar mais a lógica que ele falou. É porque é dito no início, rapaziada. Quando o jogo tiver um negócio que não tem sentido, vai ser um pecado. E quando for algo muito foda, eu vou tirar esse pecado. Aí, você vê e você fala, porra, essa proposta é interessante. A partir do momento que ele elogia algumas coisas que tem no jogo, que é do caralho. Tanto que quando ele elogia, eu falo, tá, porra, muito foda. Aí ele retira o pecado. Mas enquanto ele fala, ah, isso aqui, plim, não faz nem sentido por conta, plim, e não sei o que, plim. Tipo, ele não termina nem o argumento dele.
Ele não termina nem o diálogo e já deu uns 5 pecados já. Enquanto ele pega uma coisa muito foda e tira, e você fica, caralho, meu irmão. Aí é pica, teve não. Não é à toa que existem diversos monumentos, edifícios, cidades e o caramba em homenagem aos deuses. Já a nórdica, infelizmente, foi uma mitologia muito mais falada do que retratada. Mimir, sim, é um gigante que vivia em Jotunheim, nas proximidades do Brasil, cuidando do seu poço, o famoso Poço da Sabedoria de Mimir. Aquele que tomasse um gole da sua água ficaria tão sábio quanto, o que foi o caso do Odin, que sacrificou um dos seus olhos em troca de um gole do Poço de Mimir. E não o contrário. Odin e Mimir eram parentes, e por mais que a família tradicional sempre tenha uma desavença, entre eles não tinha esse sentimento. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando... O Atreus tentando cortar o pé de pau. Sabe quem manja de magia antiga? É Odin. Ele é quem reanima sua cabeça após os Vanir a decapitarem. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. Um homem preso que é torturado todos os dias a mando do maior deus de todos. A gente já viu isso antes. Você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho? Eu vou cortar a sua cabeça agora. Kratos nunca fez um objetivo com tanto gosto. É engraçado e ao mesmo tempo mostrando o quanto ele quer preservar Atreus da verdade. Só que, quando o Atreus disse que não queria assistir, eu achei que ele tinha ido pro outro lado da montanha. Mas agora que a cabeça do Mimir caiu, dá pra ver que ele estava ali do lado da raiz. Ou seja, ele ouviu tudo. Eu tô achando que a luz de Alfheim afetou a audição de mais alguém aqui, viu? Se ele estivesse cochichando, era uma coisa, mas nem isso. Ainda mais que a voz do Kratos tem toda essa potência. Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Garoto, qual é o caminho de volta para a bruxa? Esse cara não lembra de nada. Lembra de nada, meu irmão. Tá reforçando que é pro jogador ir direto pra casa da bruxa e deixar a exploração pra depois? Ou realmente a viagem da Grécia pra Midgard afetou sua memória? Uma história fala sobre a mãe Siri, que repreendeu seu filho. Ela disse que ele devia andar pra frente, com orgulho e não de lado. Mas ela é um Siri também. Ele devia falar, claro. Eu ando pra frente se você me ensinar. Sim, ele falou isso. Ei, isso não serve só pra decifrar as runas de Muspelheim. Também tem uma runa de viagem. Vamos visitar o Reino do Fogo? Se você quiser enfrentar Surt, o gigante de fogo, eu acho que não. Em Muspelheim deveriam aparecer vários gigantes. Eles não viviam apenas em Jotunheim, mas também em outros reinos. E Muspelheim abrigava um dos maiores de todos os gigantes. Esse que seria o responsável por atear fogo em todos os reinos no Ragnarok. Mas, se a gente for em Muspelheim agora, só tem Draugr e uma Valkyria. Essas flechas são perigosas, malignas. Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Diga. Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. Exceto a que tá no seu peito, né, Atreus? Bruxa, tu ficou ajoelhado na frente do garoto, tendo uma visão ainda mais privilegiada da flecha que está na aljava dele. É verdade. E se fosse de uma cor menos chamativa, até daria pra passar. Mas a roupa inteira é bem camuflada e a flecha é verde brilhante. É que ao contrário de você, MF, eu estava olhando para os olhos dele, não para o peito. Primeiro que ele não tem bios. Segundo que a conversa não chegou ainda no bosque, tá, ô bruxa? É só isso. Perdão. Só isso. Só isso. Você quase lançou uma maldição no garoto, sequer ligou pro Kratos, mas é só isso, né? Ele entrou na minha casa, não bateu na porta e pisou no chão molhado enquanto ele limpava a casa. Você queria o quê? Ah, mas aí você tem um ponto. Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Não, só tá se decompondo aqui. Morreu, mas passa bem. Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Não, você é quem disse que tinha uma bruxa que manjava de bruxaria. Ele só concordou com a ideia. Em momento algum ele falou que ela ia fazer isso. Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Agora ele quer saber. Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Ih, rapaz! Feia, tu deu muita sorte, que você é a deusa do amor e não a da sabedoria na forma de estátua. Aí é que tá, MF. A minha sabedoria foi ser esse tipo de deusa. Ela tem sabedoria. De nada. Ué, o que aconteceu com a raiva que pode ser controlada e usada a seu favor? Freya casou com Odin? Então, né, lá no quintal da Freya tinha uma placa. Lá dizia que a deusa Frigg era mãe de Baldur e esposa de Odin. Até aí, nada fora do comum. Só que agora Mimir diz que Freya é a esposa de Odin. Esse que é o problema da mitologia nórdica.
Com as histórias sendo contadas de boca em boca, muito se perdeu e ficou contraditório. Alguns registros dizem que Frigg e Freya são a mesma pessoa. Já a sua maioria diz que Frigg era a deusa mãe e do lado dos Aesir. Já a Freya, assim como o game relata, era dos Vanir. A contradição de quem é quem se deve por Frigg ter esse lado de deusa mãe, dinastia, amor e família. Sendo Freya a deusa do amor, muitos dizem que elas são a mesma pessoa por esse lado de amor, mãe, coisa e tal. E bom, se nós não explorássemos o game, esse não seria o momento exato para descobrirmos que Freya é a mão de Baldur. Eu não Porém, explorei, nós exploramos e descobrimos. Eu não explorei nada, não. Deus, nesse momento não fala nada. Sequer questionam o Mimir sobre isso. Explorar? Somente lá pra frente que eles vão ficar surpresos com a descoberta. Assim, eu entendo que fazia parte do roteiro, a informação ser descoberta somente lá pra frente. Mas então por que eles não bloquearam essa placa agora e só colocaram a reação somente depois após a verdadeira descoberta? Dava spoiler. Mitologia nórdica, óbvio, é evidente que Baldur é seu filho, ainda mais após descobrir que ela foi casada com Odin. Mas não poderia ter rolado um outro tipo de interpretação, ou até mesmo um diálogo do Mimir nessa parte? Eu posso não ser a deusa da sabedoria, mas eu acho que isso pode ser chamado de Santa Mônica. Santa? Que santa? A santa que dói menos. Não, vocês não vão ficar de praçódia no meu vídeo não, né? Efeito sonoro faz toda a diferença, né? Pra quem jogou God of War 1 e escutou o Kratos assoprando aquela vuvuzela, eu esperava algo no mesmo nível, mas quando o Mimir assopra e nós escutamos isso... Vuvuzela é algo de arrepiar. Sem contar que mais uma vez vamos chamar o cobrão. Sério, olha essa cena, me diz se você não se sente ameaçado. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Já que o João Grandão quer ajudar, não seria uma boa pedir pra subir na cabeça da cobra e pedir pra ela te levar até o objetivo? Qual é? É um cobrão, né? Ei, olha! A água baixou ainda mais. Na primeira vez a água baixou porque o João Grandão tava na água, mas dessa vez ele tava na montanha. E olha que conveniente, né? A água baixa na altura exata das docas. É uma das minhas flechas de visco adornando a alça da sua aljava. Uma lembrança do seu velho amigo Sindri. Eu tô tão... emocionado. E eu tô tão triste porque a deusa do amor bancou a deusa da sabedoria e não viu a flecha de visco na aljava do Atreus. E nem vem dizer que, ele viu porque ele é um anão, tá na mesma... Não vem com essa. A Freya estava de joelhos e sequer notou isso. Então é só não criar expectativas, mas sempre esperar um ataque? É um equilíbrio delicado. Espere o pior. Não presuma nada. E sempre espere um ataque. Por que eu não joguei esse jogo antes de começar a namorar com a minha ex, hein? Que é isso, meu irmão? Segunda vez. O homem que carregou uma árvore nas costas, arrancou outra com as mãos, fez um túnel na rocha, mandou o cosplay de Chris Redfield, arremessando a pedra para cima de Baldur, destruindo o quintal da sua casa. Escalou não o templo de Pandora, mas sim barro por 30 segundos com as mãos nuas. Esmagou a cabeça de um troll, rasgou um Draugr no meio, levantou pedras para chegar no javali. Aguentou o bafo do João Grandão, abriu portas encantadas, levou uma mordida de um ogro, girou o templo e foi para Alfheim amassonando as runas. Levantou uma pedra para chegar no cume e comer o dragão. Foi capaz de rasgar um lobisomem no meio, mas ainda assim não consegue quebrar um pedaço de gelo. Mas MF, esse gelo é quase indestrutível. Mas é gelo! Preciso de silêncio absoluto pra isso. Olha, eu super vejo isso no alívio cômico do game junto com o Mimir, mas anões sempre foram conhecidos pelo grande maquinário fazendo suas armas. Sai da raiva. Uma magia super especial, mas até a criação daquela chave é isso. O cara aperta na mesa. No machado com martelo. Ele bateu na mesa. Direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel. Não há como. Vamos soltar, levar pra baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade para sugerir outro. Eu ficaria à vontade para falar para caso não desse certo. Um plano B agora já seria muito bom, já que esse martelo é super pesado. Pensar depois como atravessar um gelo com o martelo caindo em outro lugar, ou até mesmo caindo em cima do gelo, mas não fazendo nada, eu acho que era algo a se pensar antes, viu? Bully? Quê? O garoto toda hora precisa da sua ajuda para pular coisas e Rapaz.
resolver enigmas. Como que agora que essa área ainda é a mais gelada de toda Midgard, vocês têm força bastante para pular toda essa distância. Sem dúvidas, esse momento do game que as coisas voltam a despirocar, assim como nos jogos anteriores. Então, já que pra meter o louco, por que não colocar apenas para os pontos não cena soma. o clássico pulo duplo do Kratos, que ele não existe no game e sequer é uma ação ocasionada pelo jogador? Teria ficado no mínimo interessante ver novamente o Kratos utilizando as habilidades antigas em prol da nova jornada. E com certeza deveria ser acompanhado de algum diálogo do Atreus, ficando surpreso no quão longe e de onde diabos vinha esse Pega o impulso que a primeiro! física não Resgata o permite. primeiro, vá! Entende o que eu quero dizer? Porque no universo de God of War, o pulo duplo é algo normal de acontecer, então que seja usado a favor do Kratos sem contar pecados por isso. Bom, acontece que parar o tempo impede o Sol e a Lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles. Sempre tentam ganhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Cory Barlog falando com ele mesmo após ter feito a viagem mal explicada no God of War 2. Toda ação tem uma reação, e a ação do Kratos ao empurrar o martelo com toda a força em cima de um gelo, dá pra dizer que quebrar é pouco comparado com o que deveria acontecer sobre os seus pés. Como vamos descer? Escala... Não, você não vai fazer Oxi! isso. Por que não vai? Ai, Por quê? Por que não Os dois faria? agarraram com as mãos nuas. O Kratos a gente ainda tenta engolir, mas o garoto que sequer tinha experiência em pulos, não. Ainda mais que toda hora ele pede ajuda pro Kratos pra Bolsonaro vs Lula na cama. Obrigado, Simp. Caralho. subir em alguma coisa. Oh, Mimir, você está preso na parte de trás da cintura do Kratos. Deixa você o não tem a cara, nossa mano. visão. Se a sua Deixa o visão cara, fosse do pô. Kratos até vai, mas ainda assim, você tá com um olho a menos. Sua mãe é feia ou coisa assim? Ela cortou sua cara pra você ficar tudo em água. Não fala da minha mãe! Deus, ele os fica seres putinho, mais né? poderosos da Terra apelando pra piadas de quinta série. Como você? Você nem imagina o que? Seu filho da p... É o próximo! Toma! Acho do A batalha caralho. acabou. Agora eu quero falar com a nossa querida Acho do caralho Santa isso aí. Mônica. Eu lembro que na mitologia grega, o deus dos mares não usava água, a deusa da sabedoria era uma idiota e o deus da guerra não queria fazer guerra e quando fez, perdeu. Agora, na mitologia nórdica, o deus da força é fraco e o deus da coragem é um covarde. Ok, Magni e Mod não eram esses deuses, mas ambos os irmãos estavam destinados a serem mais fortes que o próprio Thor e sobreviverem ao Ragnarok. Magni era reconhecido pela sua força estrondosa. É um videogame, cara! Já Mod era pela sua inteligência, bravura e coragem. E o Mod, por vezes, enfrentava batalhas tão horrendas e a sua capacidade mental era tão grande que superava muitas vezes a de Magni. Mas aqui... temos os deuses da Santa Mônica. E além disso, Manta Sônica, a primeira batalha que tivemos contra um deus foi simplesmente incrível nesse jogo. Foi mesmo. Sendo os filhos de Thor, aqueles que sobreviveriam até mesmo ao Online e o CES Guerras Secretas 2000. Ragnarok, como é que Magni foi nerfado a ponto de morrer com uma machadada na cara. Baldur também é um Aesir, e por mais que ele não sinta nada, ele estava muito abaixo do poder do seu Mas sobrinho. ele é imortal. Essa criançada até por parece causa da que luta, cresceu né? com os Vanir nesse Por causa jogo. da Só luta. morreram por causa disso. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. Ou a gente poderia ir direto para o objetivo, já que matamos o filho de Thor e Mojen está por aí. E ele fazendo o contrário agora. Na instante, o Atreus falou, vamos explorar. E ele, não, pô, vamos não. Aí agora o Atreus, ele falou, aí, vamos pra casa? E ele falou, não, a gente tem que explorar. Por que a gente não explora? Fica aperreando pra ir pro objetivo. Aí agora o Atreus, vamos pro objetivo? Não, vamos explorar. Eu não ficaria O oposto! nem um pouco surpreso se mais um deus aparecesse aqui. Aparece. Não, a música. Tem nada a ver com o Vitor, pô. MF, E Vitor? você sabe muito bem quem eu sou. Então, chega de deuses por hoje. Caricão. Tá bom. Vamos voltar pro vídeo. Mas só pra ter a participação especial. Sempre soube que Odin era mal. Mas isso é tão... Impiedoso? Bárbaro? Parece não, desalmado. Valdo Vitor, não. Esse é Odin. Ai, a Santa Mônica quer porque quer fazer do Odin um Zeus 2.0. Eu só espero que quando chegar a hora, o verdadeiro poder de um deus não seja ficar grande, soltar raios e invocar Droggers. Atreus, Vamos. Você já fala.
Foi exatamente isso. Não, acho que já tinha saído o Ragnarok aqui, mano. Vai tomar no seu cu. Ou se não, ou se não, ou se... Ou se não, o fila de uma puta pegou e deu spoiler do próximo jogo, pô. Não é tão difícil aprender a ler. Pai, você me ensinou a matar um deus, eu vou te ensinar a ler. Mas garoto, eu não sei interpretação de texto, garoto. Kratos até agora ficou focado na missão, deu pequenas brechas para o aprendizado do garoto e ter uma conexão com ele. E ok, esse é um momento super legal, mas se até o Sindri soube que o Magni morreu, vocês acham mesmo que os outros Aesir estão esperando correspondência? Eles estão, porque não aparece ninguém aqui, mas ler seria a última coisa que o Atreus deveria querer ensinar, e Kratos aprender. Está sentindo o cheiro? Não fui eu. Cheio de Covid. Aí tá aprendendo com a Marvel, eletrocutar o filho do Deus do Trovão. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Aí que tá. Kratos, que era filho do deus dos deuses, Zeus, e soube disso quando era adulto, nunca teve esse conflito quando criança. O que tinha tudo pra acontecer, já que ele foi criado apenas pela sua mãe e pouco tempo depois, Deimos foi levado pelos deuses. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. God of War não é God of War sem Kratos ir para o reino dos mortos, mas Então, pelo menos e finalmente não vamos precisar morrer pra isso acontecer. A cena O do... fogo não queima e nenhuma magia Lâmina dos do 9 caos. reinos A pode Blade of criar Olympus. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. É inacreditável o silêncio que o Kratos faz e nos dá a entender tudo o que vai acontecer. E melhor, nos diz que ele não jogou fora o que a gente Os elogios é só por esperava causa do ver. silêncio. Garoto. Os elogios que ele faz é só por causa do silêncio do Cleito. O garoto Eita, o Cleito ficou calado. Não, isso aí já fala tudo já. pode morrer a qualquer momento, mas eu vou com toda a calma do mundo e... Parece que vai chover. Será que eu tirei a roupa do varal? Olha só se não é a deusa da aparência. Cada jogo que passa a mulher tá diferente. Levam exatos 3 minutos da casa de Freya até a de Kratos. Eles moram praticamente na mesma rua, mas nunca haviam se encontrado antes. Atreus disse no gameplay que Eu pensei exatamente nisso daí, mano. moram praticamente na mesma rua, mas nunca haviam se encontrado antes. Por que tu olhou pra cima? Nem chover no Ceará, chove todo dia aqui. Atreus disse no gameplay que Kratos sempre estava fora de casa, caçando e coisa e tal. Você jura que ele nunca subiu o rio e acabou na casa da Freya por engano? Na verdade, ele veio, mas eu freei o avanço dele. Não, você não fez isso. Ah, eu fiz. E deu certo. Manta Sônica do céu, que deuses são esses? Antes de começar a pecar, essa cena é simplesmente incrível e emocionante. Nós passamos em torno de 9 horas de gameplay apenas com o machado Leviatã e já estávamos, conformados com isso. Sabíamos que em alguns momentos da história o passado do Kratos era confrontado, mas sempre deixado de lado. Não seria digno para a história do jogo e para a jornada que Kratos vai enfrentar já começarmos com as espadas, ou mesmo ter adquirido-as de volta com menos horas de jogo. Tudo aconteceu no seu exato momento e com as devidas motivações para isso acontecer. Elogiei, removi pecado, agora é claro, vamos voltar a eles. Kratos, no final do God of War 3, perde todas suas magias e armas, incluindo as lâminas do exílio, que ele joga pra longe e vai matar Zeus na porrada. E após matar ele tirou Zeus, da as onde? correntes se soltam e teoricamente ele fica livre do seu fardo. Mas vocês ouviram o que eu falei? Kratos estava com as lâminas do Ele exílio joga e pra perdeu o longe. controle sobre as suas correntes. Então, como que nesse jogo ele tem novamente as correntes? E sabe o que é mais incrível? A espada que ele tá usando não é a do exílio, mas sim a famosa Lâmina do Caos. O Blade of A Olympus. Lâmina do Caos, junto com as correntes, foram retiradas de Kratos por Ares na batalha contra os clones. Aí lá no final do jogo, a deusa da sabedoria tem a brilhante ideia de dar espadas a Lore. idênticas na qual ele matou milhões de pessoas, incluindo a sua família, dando o nome de Lâminas de Atena. Daí, God of War 3, as espadas ficam inutilizadas por terem caído no rio Estige, e Atena, mais uma vez, transforma as espadas, agora sendo as lâminas do exílio. Aí eu te pergunto, como é que a lâmina do exílio se transformou na lâmina do caos? Faria sentido se fosse um downgrade, a lâmina do exílio virar a lâmina... Ai, um bagulho que eu não sabia. Legal pra caralho, né? Real, pra mim, a Lâmina do Caos era do começo até o final. Não tem essa lore todinha aí não, mano. de Atena, já que ela foi base para a espada seguinte, mas a do caos? Existem várias e várias teorias de como as espadas são as do caos, porém são teorias, e algumas delas são explicadas no livro
Porém, se não foi contado no jogo, então olha, não é desculpa. Uma coisa é nós aceitarmos que existem diversas mitologias e elas coexistirem no mesmo universo. Outra é um item que foi retirado por Ares, o deus da guerra, numa outra dimensão e nunca mais foi visto aparecer aqui do nada. Essa é a diferença legal do ter as armas fanboy. caso de volta? Super, mas não deixa de ser um pecado. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. A deusa da sabedoria precisou mudar de mitologia pra falar algo com sentido. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Toma! Assim, Kratos, a cena é de arrepiar, mas tu foi o monstro de si mesmo, ô idiota. Os flashbacks do God of War mostraram muito bem que você era um louco muito antes de fazer o pacto com Ares. E ao realizar o pacto, virou um monstro de Ares. Você é quem ficou de conversa fiada e com falta de interpretação de texto nos 10 anos seguintes a isso. Certo, meu chapa, vamos ver o que essas lâminas fazem. A gente vai usar ela? Óbvio. Essa parte é muito foda. Que pariu, careca! Mata! Mata tudo! Vai! Gira! Roda! Quadrado! Quadrado! Corta o careca! Corta o careca! Não! Você é o careca! Corta ele! Meu Deus! Olha, eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos, ali, bem no seu jardim. Não, porque quem viaja entre reinos são os anões. O que a porta faz é um fast travel dentro da própria Midgard. Eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão. Eu entendo de qualidade. E isso é especial. Cara, vocês têm noção do quão importante é essa cena, não só pro God of War 2018, mas pra toda a franquia. Além de mostrar o contraste de dois personagens sobre determinado objeto, Gaia não mentiu quando disse que Ares fez a melhor arma que o servo do deus da guerra poderia ter. Até mesmo o Brock, que é um dos anões mais renomados de todos, reconhece que o trabalho feito pelo Hefesto é da melhor qualidade possível. Opa, olha só se não é um baú de upgrade. Investida espartana, ataque rônico leve? Olha, eu não vejo problema algum do Brock conseguir fazer upgrades de uma arma de uma outra mitologia. Afinal, ele e o Sindri são os melhores dessa. Mas conseguir rônicos para uma arma de outra mitologia em uma nova mitologia? E não é qualquer arma, é a Lâmina do Caos, feita exclusivamente e sob demanda para o Kratos. Ah, tá tudo errado. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. E se estiver, então é verdade. Hel está lotado. Sem as Valquírias para organizar, Hel ficou sobrecarregado. E tá aí uma coisa que deveria ser parte do modo história, mas deixaram como missão secundária: as Valquírias. Essas desgraçadas são de longe os melhores inimigos de todo o jogo. Pior que é. São tão filha da puta que eu não matei nenhuma da primeira. Aí, ó. E você quer me cobrar de alguma coisa? É porque falaram, Leozinho, você só pode matar depois de zerar. Me falaram. Tu matou só uma, macho. E o que é que tem a ver com o Carcalça? Leozinho, tu conhece o jogo Kenshi? Sei lá, que diabo é isso? Primeira vez que eu joguei o jogo. As Valquírias são parte crucial da mitologia nórdica. E era da história ainda. Eu salvei, boy. Eu salvei tudinha. Só que foi offline. Tu não viu não que quando eu fui jogar o Ragnarok apareceram pra mim dizendo que eu tinha salvo, mano? Como é que tu quer dizer que eu não salvei? Eu joguei o Ragnarok, ela falou, ei, mano, tu salvou tudinho. Eu falei, é óbvio que eu salvei. Tu tá rindo de quê, mano? É verdade? Tu não viu, não? Eu jogando não, e ele falou, ei, mano, ainda bem que tu me salvou a gente. Óbvio que eu salvei. Oxi. E uma é continuação do outro. Se eu não tivesse salvo, não tinha dito isso aí, não. Valhalla, já a galera que morria sem honra, bom, era pros salões de morte mesmo. Ou seja, Helheim. Agora, não tendo nenhuma Valkyrie aqui, como o próprio Mimir disse, um grande desequilíbrio estaria acontecendo no mundo dos mortos, podendo não afetar somente Helheim, mas como todos os reinos. Sério, as Valkyries tinham um grande potencial no modo história, e não somente no modo história como história, mas como a história delas. Pensa se tivesse colocado um fator de preocupação extrema sobre a doença do Atreus no Kratos, como se o garoto realmente estivesse por um fio para a morte. Não seria super interessante ver o Kratos preocupado com o que poderia acontecer com o garoto, caso ele morresse? Seria até interessante para a evolução do personagem ver ele se preocupando e finalmente dando ouvido a Atreus, já que ele sempre fica sem entender por que o Kratos não quer ajudar os outros.
E falando em Hell, esse lugar tem esse nome por causa da filha da... Não é da Santa Mônica, mas sim de Loki. Hell. Hell é quem ficou encarregado de cuidar desse mundo, mas assim como em Alfheim, bom, não temos nenhum líder aqui. Trancado. E agora? Cabeça, não se esqueça, eu tenho as mãos nuas. Eu posso quebrar isso isso aqui aí, facilmente. claramente. Aqui não tem lugar, então... Bom, talvez eu use minha força, ou eu então queime o galho, porque eu sou o deus do galho. Eu vou botar fogo, eu não vou abrir portão. Essa cena, assim como a do Brock, é incrível. A relutância dele usar novamente a lâmina do caos vai muito além dele ter matado a família com elas. O ato dele parar na frente do Troll, gritar ao usar as lâminas e tocar o peito em sinal de desculpa por ter feito isso, só demonstra o quanto ele nunca mais queria usar as lâminas para matar, mesmo que seja para o bem. O cara depois, eu tenho que odiar mesmo. Tem que odiar mesmo. Coisa de fresco da porra. Frio à toa. Se sabíamos que íamos precisar dos ventos de Hell, por que já não fez isso em Midgard? Não deixe que se repita. Então é agora que vai rolar uns... Nem pense nisso. Aí, ó. qual Isso aí, pronto. Exato. Isso é um pecado. O Cleiton não comeu ninguém no filme. Pensando, por que você mora embaixo de uma tartaruga? Isso aí é Ele verdade. foi meu primeiro amigo aqui em Midgard. Me ofereceu abrigo e, em troca, eu ofereci proteção contra os males da floresta. É fabuloso o conceito da casa da Freya, eu me sinto jogando Horizon. Mas não seria desconfortável pra tartaruga essa morada? Ela não pode se mover e é o que indica ela não tá debilitada ou algo do tipo. Ela tem que ficar parada pra Freya ter onde morar. Ele é casado. Vale Ué, dourado, morreu, uma mano. tartaruga gigante, Sozinho você tem na amigos vida. interessantes. Freya é a doida dos gatos. Gato é tudo de bom. E, aliás, ter uma tartaruga é melhor ainda. Porque, ao contrário de você, que eu tenho que colocar o vídeo na metade da velocidade pra entender, que é ela isso? eu consigo conversar numa boa. Ele fala muito rápido. Você é uma bruxa nojenta. Tá bom nessa velocidade ou quer mais devagar? Que é isso? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. É uma cutscene linda e que mostra um pouco a verdadeira ligação do Kratos com seu filho, mas... Atreus sendo tão curioso quanto não achou estranhas as novas armas do pai, ainda que elas ficam grudadas nas costas, sem nada segurando e ainda mais com correntes acopladas no seu antebraço? O mesmo antebraço que no começo do game o Kratos esconde quando o Atreus se aproxima. Assim, até daria pra achar que o Kratos foi e roubou a arma de alguém, mas a lâmina do caos agora ele não tem um design esconde, tão né? único e agora com as correntes no seu Faz antebraço... um sentido. Faz um sentido. Faz um sentidozinho isso aí. Escondeu isso. Tá, pô. Tá lá. Fui libertada da minha forma corrompida. Salvei ela. Vocês têm minha gratidão eterna. Salvei. Eu salvei. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Até o momento que derrotamos a primeira Valkyria, não sabíamos que elas haviam sido corrompidas. Só era estranho pra eles que elas estavam na forma física, já que aqui no game elas deveriam ser espíritos, coisa que eu não lembro de ter visto isso na mitologia nórdica. Kratos descobriu em Hell que elas deveriam ser as guardiãs do pós-morte. É um videogame! No momento, ele pensou que enfrentando elas, e no caso, derrotando de forma tão bruta, arrancando as asas e coisa e tal... Vídeo que tem ali, mano, tá fixado não. Tudo bem que ele matou o deus dos mortos, o deus do submundo e nada aconteceu com a feijoada, mas outra mitologia, né, filhão? Aqui as coisas seguem um pouquinho mais material origem. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. Ah, fica nessa viadagem, sei né? Que isso só tá começando, mas por favor, alguém joga o menino no rio Não, e deixa, por favor, o João Grandão comer ele. Eu não quero ouvir mais nada. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os essa outros, parte é como Tyr repugnante fez. mesmo. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Tá explicado porque o Ares no God of War Ascension é um bundão. Ele tava fazendo o quê? Cosplay de Tyr, deus da guerra que não quer fazer guerra. Mas, deus da guerra, então já pode subir os créditos. Um vaso. Tyr, o deus da guerra nórdico, gostava de mim. Pena que ele não está aqui para vender a minha alma e culpar a Freya por isso. Se eu fosse a deusa da sabedoria, minha primeira tarefa seria ensinar interpretação de grego pra ele. Toda vez, bicho, 3 vezes. 3 vezes isso chato. Uau, quase um pedido de desculpas. É a mesma piada, mesma piada.
a segunda parte é boa, mas... Cala a boca, moleque! Eu tô bem! Como a gente solta você? Atreus, esse era o momento perfeito pra você ficar falando merda e você não fica. Custava você irritar o seu pai pra ele usar a fúria e sair daí? Você foi esperto, garoto. E você é um idiota. Só saiu vivo porque tínhamos que ter aquele clichê básico de ser salvo no último segundo, enquanto você tinha todas as habilidades disponíveis. Quando você nasceu, Ai, que eu fofo. fiz 2 facas. Ai, que fofo. Usando metais do meu lar Ai, e que ele desta perde uma, terra. né? Então, Kratos, não querendo levar em conta o livro, mas lá diz que os lobos é que te levaram até a praia de Midgard, e a única coisa que estava próximo de você eram as lâminas. O cara Não tinha viu os outro metal. quadrinhos ainda. Então, eu Brabo. falo ou eu deixo pra você que tá assistindo o vídeo escrevendo nos comentários pra Tu já ele? falou, tu já falou. Kratos disse ao Brock que as lâminas não seriam herança de família, mas já que Kratos disse que fez essa faca com metais de Midgard da Grécia e o único metal disponível para Kratos era o das lâminas... filhão, de certa forma você está passando sim a sua herança para o garoto. Não somos homens. Não são homens? Então vocês são divas, meu amor! Ele era grande. Engraçado, eu ouvi essa mesma frase na noite passada. Ele era grande. Mas não pra nós deuses. Já derrotei maiores. Virou competição de dois babacas. Primeiro Baba Atreus e agora o famoso Baba Kratos. Vinho leminiano, da ilha de Lemnos, perto do lugar onde eu nasci. Ah, não. Ô, Manta Sônica, eu jurava que vocês tinham parado com isso, mas aparentemente não, né? Já que a ilha de Lemnos fica aqui. Esparta. Agora ele tá fica trazendo aqui. pra um bagulho mais Essa é a histórico, né? distância. Isso se chama Terra Plana. 79 horas. Pelo fim da jornada. Sério? Sério, garoto, porque se estiver ruim, aí você morre. Ai, que delícia de bafo, cara. Caraca. Sapo Jorginho? Onde está indo o sapo Jorginho? Olha, não fica bravo. Mas eu vi essas suas lâminas antes. Eu nem tento mais. Embaixo da casa. Nem tento Quando eu me mais. escondi. As lâminas estavam muito bem embrulhadas na saia do Kratos. Sim, é a saia do Kratos, não tinha percebido? Pois é, mas ela estava muito bem embrulhada, não dava pra ver que eram as lâminas. Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma Vocês coisa. são seres insignificantes. É! A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. O seu catarrento, nesse né, bicho? momento você é nada comparado ao Sindri e o Brock. Vocês têm noção que a babaquice dele foi aumentada somente por causa daquele gole de vinho que ele tomou? Sim, pra quem não sabe, logo que o garoto toma bebidas alcoólicas, ele não tem papas na língua. Ou seja, de toda forma, porque ele é uma ele tá babaca, bêbado, mas então? O álcool só deu uma forcinha a mais. Ele tem que saber a verdade, por mais que doa. Foi desnecessário e grosseiro. A verdade é mais importante que gentileza. Sua mãe discordaria disso. Ela não era uma deusa. Ah, não, seu monte de esterco. Você não falou isso nem ferrando. Falou, ele Você fala. é um deus, Ele falou. Aí ele espirra. Você é um merda, garoto de bosta! Eu jogo todinho. Eu jogo todinho aí. Você falou dela. Tenho minhas dúvidas. O quê? Que ela não era deusa? Ela era melhor que uma deusa. E você não vai desonrá-la. Tá bom. Carrega ela sozinho. Filha da puta, né, bicho? Monte de bosta! Ai, pode ter botado o Ricardo Juarez agora, criticando, né? Verdade. Onde conseguiu as lâminas de fogo? É tua conta, pô. Por que escondeu elas? Você disse que matar um deus tem consequências. Você matou algum com as lâminas? Kratos, pelo amor de Odin, tá tão difícil você contar toda a história pra ele. Ele vai Cara, ficar é toda hora chato, hein? perguntando da sua família, o que aconteceu com você, quem diabos é você, de onde você veio. Dizer que você foi exilado da sua terra por retaliação contra os deuses não seria o suficiente, afinal, ele é uma criança? Tu tá se calando pra uma criança, e não tem problema se calar pra uma criança. O problema é quando a criança tá soltando o catarro pela boca. O pior que isso aí é mesmo. Em gameplay, várias atingem enfiou o o pau mesmo. careca e nada acontece. Mas na cutscene, eu empalei e ele tá Na cutscene. Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É um menino que tem o cérebro. Baldur, olha, você seria ótimo com os pecados. Ah, eu seria, né? Ainda mais que parece que quem não tem cérebro é essa tal de santa.
Você não vai me deter! Eu vou acabar com você! Pior que essa Udemon é muito foda. Morre! Aí, os dois gravaram uma batalha que destruiu o quintal inteiro de casa lá no começo do game. Agora eles estão se controlando pra não destabilizar o dragão ou o quê? Porque pela intensidade da porrada já era o dragão inteiro embora. Não, mas o dragão acho que é muito mais potente que um solo. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Perfeito. Isso precisa acabar. Perfeito, perfeito. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ué, não foi você que disse que somos os deuses que escolhemos ser? Ele escolheu ser um babaca. Venha, pai! É hora de acabar com isso! Sim, meu filho. Chegou a hora. Chamou de pai, essa parte é massa. Não. Sim, incrivelmente que a dublagem brasileira ficou melhor que a americana. Na dublagem original, nessa parte, eles colocaram o dublador novo do Kratos e não o T.C. Carson, o que ficou horrível. Parece que o cara tá comendo batata com farinha. Face me, father. It is time to end this. Yes, my son. It is time. Já os Zeus, olha, eu não vou confirmar que é o mesmo, mas a voz é muito parecida. É parecida. Mas, infelizmente, assim como no God of War, parecida. eles também mudaram a entonação da voz dos Zeus. Face me, father. It is time to end this. Yes, my son. It is time. Mas é parecida, Acho que não dá pra ter tudo que a gente quer no universo de God of War. Mas é aquilo que eu falei, pô, você mexer em algo que está estabelecido é muito complicado e muito perigoso. Mimi, como o fogo se mantém aceso? Você acredita que é magia? Magia também se aplicaria Toda ao barco vez! conseguindo sem ninguém no comando. Eu já tava surpreso que o barco Acho que é a quinta vez que ela explica alguma coisa com mais magia, pô. conseguia voar. Daí ele foi destruído por todos os ganchos, teve a metade dele arrancada e ainda assim seguiu viagem. Vamos, temos que ir! Você viu? Cara, isso ficou muito estranho. Eu sei que não é, mas ficou tipo... Garoto, você viu o que eu fiz com meu papai? É, eu joguei as espadas longe e violei o estatuto do idoso. Não, porra, ele só tá escondendo isso. Pula! Isso é o oposto de um plano. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas, símbolos de outras terras. Olha lá o God of War. Significam Guerra. sim. Não. O ômega no alfabeto grego significa o fim, a última coisa de um conjunto ou coisa do tipo. Talvez até sirva pra representar a guerra, já que com a guerra muitas coisas terminam, mas não é exatamente o significado do Pode ômega. ser a guerra nesse momento, né? Nesse contexto. Que velho? Ora, garoto, aquele velho hábito de dar a bunda. Que é isso? Armadura? Ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso? Não? Então esquece. Então, Brock, você e o Sindri são os anões mais renomados de todos os reinos. Mas é o único que a gente Pra quem vê. acha que eles só fizeram o Mjolnir, isso é quase nada. Mas pra quem faz um upgrade em um machado só esfregando e dando uma batidinha com um martelo, fazer um porco com uma peruca loira que voa em um navio de pano, eu acho que fazer uma chave é a coisa mais simples do mundo, né? Lá em cima, Tyr usou a mesma magia para proteger a Runa Negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Jotunheim. Interessante. Mas será que alcançamos? Não, mas é só pular, né? Olha, eu vou ser gentil. Lá no Martelo do Tâmaro, você exploraram uma bela de uma distância, mas toda hora você sempre dá impulso pro Atreus. Vai me dizer que agora você não consegue jogar ele lá pra cima. Porque, tipo, ele precisa da faca pra destrancar a runa, então não era só ficar arremessando o garoto até ele conseguir encaixar? Tipo, vai tentando enfiar, uma hora você acha, tá ligado? É um plano. Mas, que tal usar a ignorância de Ai, ser? né, alto. Quebra, sei lá, uma pilastra do templo, faz uma rampa, qualquer coisa. Dá pra mas pular a runa ali. não tá tão alta assim. Dá pra se pendurar ali. Umas lâminas, joga pra cima, faz uma corda e sobe. O que tá pensando? Para trás. Tá bom. É. O ruim é que... Não, ele não vai fazer isso. Fazer o quê? Ah, ele... Ah! Ele achou isso mais fácil. Ah, ele vira, né? Mas não deu certo, otário! Vocês têm noção que essa é a maior força do carecão até então? No God of War 1, ele girou o templo de Pandora inteiro, mas foi com a ajuda de engrenagens e tal. Mas agora, ele vai literalmente girar um templo inteiro no seu próprio eixo com a força das pernas. Tipo, a porta tá de ponta cabeça, então até por um momento passa essa ideia retardada na cabeça, mas assim, uma coisa tão absurda que não dá pra acreditar. Ainda mais que a Yggdrasil tá passando por dentro do templo.
Santa Mônica, tá achando que eu esqueci da Yggdrasil? É verdade, é verdade. No meio. Ou seja, não teria como fazer isso. Hora de virar o templo. Sim, senhor. Vamos combinar de não falar mais. Virar o templo. Já tá parecendo normal. Mimir seria ótimo com os pecados. Now there is no hope. Oxe, do nada ficou em inglês. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. A pedra cumpriu seu papel. Referência. O feitiço de Tyr está se realizando. Aí que tá. Tyr criou um grande desafio para quem tentasse ir até Jotunheim, mas o estranho é que ele só fez os desafios dos reinos que o Odin liberou. Ou melhor, que a Santa Mônica permitiu. Ainda faltam Vanaheim, Svartalfheim e Asgard, mas pelo visto esses reinos só vão estar disponíveis no próximo God of War. No vídeo não deu pra ver muito bem, mas Atreus disse que esse cheiro é de Niflheim, o reino das Milfs. Só que nós nunca estivemos lá, só é possível acessar Niflheim após a conclusão dessa missão, já que até mesmo a runa de viagem pra lá foi encontrada apenas agora. Olha, voltamos pra Midgard. A ponte tá ali. Conseguimos! Odin passou anos e anos, tentativa e erro em busca de reparar Jotunheim, e agora, finalmente, não graças a ele, a torre apareceu e o caminho está livre, mas... Cadê o Odin? E não só Odin, que é o mais obcecado para ir até Jotunheim, mas também os outros deuses. Nós fizemos uma senhora aventura e acabamos interferindo em muito em todos os reinos. Odin é chamado de pai de todos, o que tudo vê, mas aparentemente... Ele não tá vendo. Tá precisando é de um colírio, viu? E alguma coisa lá embaixo. Isso, Matheus. Coloca a mão em ácido estomacal dentro de outro ácido. A mão Realmente. Estou procurando meu filho. Não, isso não é desculpa pra você estar aqui. Você sabe muito bem desde o começo do game que nós queremos ir para Jotunheim. E agora com o portão ressurgindo em Midgard, por que você não foi pra lá ou pra sala do templo de Tyr? Se você falasse que veio pra cá porque viu o João Grandão caindo, é uma coisa, mas você ficou bem surpresa quando viu o Cobrão, hein? A serpente do mundo? Eu não preciso mais de É o final do jogo já, né? Kratos, você não tem a ver. Quem não tem a ver é você com o nosso nome. Nós nunca falamos que o nosso nome era Kratos. De novo? Sim, de novo. X1 lixo. Agora Freya, vai pra trás, senão a gente... Porra, ela fica atrapalhando, né? Nossa, MF, calma. Eu não posso nem tomar um café. Derrote, Baldur's Gate. Não, tudo bem. É que eu não sabia que além de deusa do amor, você também era deus do teleporte, né? Certo. Bora! Tá, porra! Atreus! Eu não lembrava desse murro que dava no Atreus, não. Eu não lembrava desse murro, não, bicho. Tá, porra! Tá, porra! Meu sangue. Ah, ele é humano. É assim. É assim, é assim. Eu tô sentindo! Eu posso sentir tudo. E quem sente muito é a Freya, que bancou a deusa da sabedoria, mas agora sabemos o motivo. E olha, que cena incrível. Essa cena é incrível Não mesmo. somente a cena, mas por toda a construção do Baldur. A flecha! Baldur acertou o visco. Na alça não chava, sim. O Visco feriu ele. Ô, Manta Sônica, é sério? Vocês passaram o game inteiro sem narração, flashbacks e com poucos diálogos expositivos. Só com aquela cena lá atrás. Vai entregar no a Freya final. ficando possessa por descobrir que o Atreus tinha flechas de Aí vieram visco, entregar a no cena de final, Hel, né? com Baldur tendo aquela visão e agora ele socando o visco dizendo que sente tudo, já teria dado muito bem pra entender o que aconteceu. Não precisava desse p*** diálogo expositivo. Tá, porra. Essa cena é muito boa. Jogo, qual é? Eu passei a batalha inteira. Que ele tá pra jogando, no né? final vocês resolverem tudo com câmera lenta e com Quick Time Events. Shadow of Mordor curtiu, viu? Shadow Mordor? Olha! Tive uma ideia! Garoto! Muito bem, garoto. Meu Deus, Cobrão, me come! Ei, mano, que é isso? Só que assim, Freya, tu proporcionou junto com o garoto uma das melhores cenas de toda a franquia, mas você esqueceu de um detalhe. Por mais que você estava congelando o Kratos e o Atreus, você também estava congelando o Baldur. MF, eu não estava tentando congelá-lo, estava assoprando a ferida, sabe?
Não, nem vem. Freia essa ideia. Não fecha o vídeo, só me desculpa. Era horrível, mas eu fiz mesmo assim. Você não se aguenta, não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você fica se metendo na minha vida! Casos de Família. Oferecimento Chocolate Garoto. É, garoto. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Engraçado, essa foi a mesma coisa que eu falei pro moço do aluguel na semana passada. Mas Baldur tem um ponto. Meu Frey. Deus do céu, mano. Fez passar uma vida inteira sem sentir nada, só sentimentos intangíveis. Não caberia a você saber se pagou ou não. Ah, e falando em pagar, eu ainda tô esperando o cachê pela minha participação nesse vídeo. Cachê? Olha, se você quiser, eu tô fazendo aula de visagismo no teatro. Você quer que eu faça uns cachinhos dourados em você? Visagismo no Isso teatro? sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Quem eu fui, você não será. Opa, alguém trancou, hein? Agora sim você resolve falar sobre tudo. Então Rintur se disfarçou de um homem comum e fez uma oferta aos Aesir. Ele construiria majestosos muros. E se não terminasse ao fim de 2 estações, o seu trabalho seria de graça. Se ele conseguisse, só queria uma reunião com a deusa Freya. Nos registros não consta que Thamur tinha um filho, mas ok. Hrimthrur realmente se ofereceu para construir os muros ao redor de Asgard, mas a sua recompensa seria se casar com a Freya e ter o Sol e a Lua, e não essa fofoca. E que, de acordo com os registros, ele não conseguiu terminar o muro por causa de uma certa trapaça envolvendo um cavalo. Ao visitar outro reino, somos nós quem sempre abrimos a porta. Mas nessa, o templo de Tyr percebeu que a gente tava cansado e resolveu ser legal abrindo a porta pra gente. E eu não sei vocês, mas da primeira vez que eu joguei o game, eu achei estranho que não tinha uma ponte entre os reinos. Na real tem, é essa gambiarra aí na nossa frente. O que é estranho é o seguinte... Em todos os reinos que nós chegamos, sempre em um local comum ou um local importante, e é claro, de fácil acesso. Então por que somente no reino de Jotunheim é em uma montanha? E justamente na montanha mais alta, não só de Jotunheim, mas de todos os outros reinos. Eu entendi que chegar aqui já é pra adiantar o objetivo, mas pra quem passou 20 horas de gameplay, tendo, é claro, o foco somente nas missões necessárias secundárias, eu acho que escalar um pouco de montanha ou mais algumas cutscenes não faria mal, assim como foi na montanha de Midgard, onde nós realmente achávamos que era o objetivo. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Vai contar. Merda, mas você tem sim. Você tem muita coisa pra contar. São 6 jogos e tendo muita coisa sobre o Fábio Assunção que eu ainda não entendi. Mas aí também só precisa contar o essencial também, né, Barão? Fala, Jujão. Podemos ir? Falta tão pouco. Matheus cagou. A merda. Deixa eu ter um momento de tiozão aqui por um segundo. Ainda mais, Atreus, que você sempre quis saber o que tinha debaixo das ataduras. E agora você não tá mais curioso? Vem ver de perto, vem. Vem ver como que o pai se queimou. Leve ela. Agora, imagina se o garoto tropeça na ponte e espalha tudo no chão. Kratos, dá pra você ter esperado um pouco mais, né? Se ela tinha um plano pra nós, eu confio. Seja o que for. Ah, a parte que vai olhar as escrituras. Aliás... ela não errou até hoje. Aliás, Fei, muda o seu nome. Coloca Mãe de Ná. Sim. Nós estamos. Vocês perceberam que o Kratos nem se importou ao saber que vai morrer no final? Então... Óbvio. Mas não era o Clay, tá aí, né? Ou é porque eles mudaram o futuro? Porque no Ragnarok a gente vê, né? É porque ele sempre volta. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Aí você já pensou se eles se confundiram e trouxeram o saco de farinha ao invés da mãe? Eu ia dar muita risada. Meu nome na parede. Loki. Os gigantes me chamavam de... Loki. Loki? Ih, rapaz.
vai dar ruim. Quem já conhecia a mitologia nórdica já estava ligado desde o começo do game o que estava acontecendo, ou tinha uma leve noção. E aí é onde as peças começam a se encaixar e tem um plot sensacional, pois ninguém sabe como diabos Loki chegou em Asgard, e isso na mitologia nórdica. E aqui nós temos uma explicação totalmente plausível e aceitável, já que Kratos não faz parte dessa mitologia. Simplesmente parabéns ao roteirista. Mas é claro que nem tudo são flores. Por exemplo, lembra que eu falei das armas e dos absurdos feitos pelos anões? Então, o Mjolnir só foi feito graças a Loki, que enganou os anões dizendo que tinha uma disputa entre eles e que Brock e Sindri não seriam capazes de fazer alguma coisa impressionante aos olhos dos deuses. Mas aqui nesse jogo, Thor já tem seu martelo. Outro lance sobre o gigante Hintrus. Foi Loki quem deu a ideia do prazo, o cara quem tá achando... consentiu com a ideia da recompensa ser a Freya, o Sol e a Lua. Vou E jogar uma só história que envolve a pacifista. um cavalo. Me pagaram pra jogar pacifista. Bom, vamos lá. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah, mas eu não confiaria não. Atreus realmente evoluiu e tal, mas ainda é um garoto. Eu não joguei, não foi por eu, né? Porque me pagaram. E o que o Loki faria? Ah, tá, jogo, chega, Daria já tá o tobinha dele. exagerando. Daria o tobinha dele. A profecia não E não. espera que isso Ainda aconteça não. por uns 100 invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. Vou baixar no mas Switch pra contava jogar que dele. Loki é quem mataria Baldur, Eu vou fazer. mesmo que de forma indireta. No conto original, Loki descobre a fraqueza de Baldur se disfarçando de uma senhora perguntando para Freya. Afinal, foi ela quem criou a maldição. Maldição que lá na mitologia nórdica não existe. Baldur acha muito legal não sentir nada. Ele até promove uma festa e fala, galera, taca a coisa em mim. Loki, muito malandro, chega vou com ter um que jogar, disco e dá então, pra um pra cego. saber como é. Esse cego, que era Rod, Tu assistiu o vídeo lá, beleza, foi? só me falou onde ele tá e eu taco. E bom, o resto já dá pra vocês imaginarem, né? Mas em ambos os casos, Loki foi quem influenciou isso. Kratos não teria grande influência nessa parte. Será que é uma boa ideia voltar aqui? Ela deve estar planejando a sua destruição, cara. Ou revivendo o Baldo, que nem fez com você, Mimi. Ah, eu não tô vivo, rapaz. Reanimado sim, mas não tem erro. Eu continuo mortinho. É isso aí. Nunca vou ser o que eu era. A Freya não vai querer isso pro filho. Pra quem fez o filho não sentir absolutamente nada por 100 anos, eu acho que fazer ele virar um zumbi não é nada impossível, né? Você não ouse falar do meu filho. De zumbi já basta você, criando e editando esse vídeo por 3 semanas. Então, eram 3 semanas quando você me mandou esse áudio, Bia. Já faz 1 mês. Mas ainda assim, eu acho que essa área foi... Essa quebra foi da hora. A Freya tá querendo comer o Kratos com farinha. Podia ter um desafio, ou então a gente não poderia mais acessar essa área, sabe? Ok, zeramos o game, mas a jornada ainda continua. Então, esse reino, Niflheim. Acreditar que o espírito cumpra sua palavra é tolice. Mas, se tiver alguma chance, você não quer ver a mamãe de novo? É claro que... Ela se foi, Atreus. Você deve aceitar isso. Pro homem que morreu 4 vezes e voltou à vida, duvidar que dá pra ver a sua esposa mais uma vez seria a última coisa a se pensar. Acho que dava pra ele ir no inferno buscar ela, né? Ah, agora que o casal queria. Indigno, indigno! Feminista, feminista! Obrigado. Você me salvou. Tá com barba, é? Liberdade! Oxi. O fim da maldição! Que dia Oi. mais jubiloso! Espera, isso é uma referência a jubileu? Que dia mais jubiloso! Ui! Ui, meu amor! Rockstall Asvalkyr. O que é isso, Mimir? Mimir, eu pergunto, o que é isso aqui, ô Santa Mônica? Dizem que a luta de Jormungandr e Todo Thor no bugado. Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha, fazendo a serpente voltar no tempo, antes do seu próprio nascimento. O quê? Isso é loucura. Você tem uma cabeça falante na bunda, mas tá surpreso com a cobra entrando no passado? Ui! Estamos agora em Muspelheim, que é basicamente o Challenge of the Gods desse jogo. E novamente vou repetir o que eu falei lá atrás. Nesse reino, deveríamos encontrar um governante, no caso, Surt. Mas temos essa espada que talvez seja dele, por mais que é pequena, e uma valquíria. Garoto, vamos. Essa não é a Enfrentamos valquíria que a gente diversas enfrenta em valquírias. real. Mais uma não vai... Garoto! Sim, esta piranha dessa valquíria. É Mas difícil. é um dos melhores inimigos de toda a franquia. E vai me dizer que você não adorou arrancar as asas dessa piranha! Tá, porra! Como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... Mas mesmo, porque ele tá sendo coberto pela bunda careca do carecão. Não dá pra você ver ele.
Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das Valquírias. A deusa Freya. A deusa Freya. Freya era apenas a supervisora das Valquírias. As Valquírias não tinham exatamente uma rainha, mas algumas mais poderosas que as outras. É um videogame, cara, é um videogame! Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Durante vários momentos do gameplay, e até mesmo agora no Conselho das Valquírias, é dito que o Odin criou o conselho para definir quem seria forte o bastante para lutar por ele no Ragnarok. E os fracos que se danem, vão para Helheim. Não. Tendo o Odin corrompido as Valquírias por retaliação a Freya, ele não estaria se sabotando? Já que as Valquírias são quem julgou os mortos de irem ou não para Valhalla. Dessa forma, o exército de Odin só estaria ficando fraco. A não ser que isso foi proposital pro Kratos futura... Não, e só de ter o Cleiton na história já tá errado. Então, até no próprio God of War 1 e 2 e 3, o Cleiton não existe nessa porra. Ele não é um deus. Ter sido evitada. Aí... Se ao menos eu... Você mesmo disse, cabeça. Isso não importa mais. Está no passado. Assim como você ter matado a sua família e ter ficado p*** com os deuses? Bom, isso estava no passado, mas atualmente você ainda tem raiva de Atena. Não é Kratos. Então pronto, então não existe. Nem precisa pedir. Vocês têm noção que vocês mataram o Magni e talvez o Mord, já que o Atreus só enfiou a faca na garganta dele e ele saiu tossindo? Mas enfim, são os filhos do Thor e super mataram o Baldur iniciando o Ragnarok. É sério que vocês não estão nem um pouquinho preocupados com retaliação? Vocês vão mimir com o Mimir e também com os equipamentos no corpo? É sério? Ao final, né? Quem é você? Esse final. Que não é final, era só um sonho, mas com certeza é um prelúdio do que nós vamos ver em seguida. Sim. O que é estranho, Atreus, saber que esse sonho era daqui a anos. A divindade do garoto tá como? Divino é a minha voz. Ei, Você ah, não tá. acha? Ah, Eu acho. Achei que eles é minha pomba. Divina Divina minha Isso é uma pomba. sátira. Então, Silvio, muito obrigado e volte quantas vezes você quiser, viu? Só que por agora eu tenho que encerrar o vídeo, então faz um favor. Como o vídeo é uma sátira... Sátira do penhasco. Ah, seu filho da puta! Ai, pai, para! Tô impactada. Acabou. Acabou não! Tá, ele falando dos apoiadores, membros dele até o final, né? Tá. Rapaz. Não entendi direito, tá ligado? A proposta. Não entendi direito a proposta do bagulho. Mas tá ligado? É isso aí mesmo. Bom dia.